Você já sentiu que a pessoa que mais te prometeu amor foi a que mais te destruiu? Hoje você vai ouvir a história de uma mulher que entrou num tribunal grávida, sozinha e invisível. Mas o que parecia apenas mais uma derrota se transformou numa força que ninguém esperava. Fica comigo, porque talvez essa história fale muito mais de você do que imagina. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. O salão do tribunal estava mais cheio do que o comum naquela manhã chuvosa em Mincin-Metinicid, Belo Horizonte. O ar carregava tensão como se algo estivesse prestes a explodir. Pessoas sentadas em bancos de madeira, entre elas repórteres, estudantes de direito, familiares e alguns curiosos, aguardavam cochichando entre si. Não era apenas mais um caso de divórcio. Era uma história que, embora muitos não soubessem ainda, marcaria todos os presentes para sempre. Em meio à plateia silenciosa, Mariana entrou com passos contidos e o olhar vazio de quem já carregava muito mais peso do que deveria. Seu vestido era simples, o cabelo preso em um coque frouxo, e suas mãos pousavam sobre a barriga com o carinho silencioso de uma mãe prestes a parir não apenas um filho, mas uma nova versão de si mesma. Estava sozinha, nenhum familiar ao lado, nenhum advogado sentado próximo. Apenas a presença de quem está exausta, mas determinada. Ela olhou ao redor do tribunal como se tentasse encontrar algo familiar, algo que a reconfortasse naquele lugar frio e impessoal. As paredes pintadas de um verde desbotado pareciam absorver toda a luz que entrava pelas janelas altas. O cheiro de mofo misturado com o perfume barato de algum produto de limpeza invadia suas narinas e a fazia sentir ainda mais enjoada. Ou talvez fosse apenas a gravidez. Ou talvez fosse tudo aquilo junto, o peso de estar ali, naquele momento, enfrentando o homem que um dia prometera amá-la para sempre. Segundos depois, os sussurros aumentaram com a entrada do homem que antes havia prometido ser seu porto seguro. Ricardo entrou com terno alinhado, olhar confiante, e carregava nos braços a mulher com quem agora exibia um romance escancarado, feito para ser visto e ferir. A nova companheira, Júlia, caminhava como se desfilasse. Cada clique do salto no chão polido parecia calculado. Ela não se limitava a olhar ao redor. Ela fazia questão de ser notada. E foi. Mariana sentiu o estômago revirar quando viu os dois entrando juntos. Não era a primeira vez que via Júlia, mas era a primeira vez que a via ali, naquele ambiente, como se tivesse todo o direito de estar presente, como se fosse parte legítima daquela história, como se não fosse a pessoa que havia destruído tudo. Sentando-se atrás de Mariana, Júlia se inclinou e murmurou com veneno açucarado. Cuidado ao levantar. Grávidas andam tão desajeitadas. Você já caiu antes, não é? Aquela frase cortou mais do que qualquer papel assinado. Mas o pior estava por vir. Com sorrisos irônicos exibiu seu anel reluzente. Ele disse que nunca havia acertado tanto em uma escolha. Que comigo tudo faz mais sentido. Mariana permaneceu em silêncio. Não porque estivesse fraca, mas porque aprendera, muitas vezes com dor, que responder a provocações era como tentar apagar fogo com gasolina. Ainda assim, o mundo ao seu redor parecia colapsar. Cochichos, olhares de pena, indignação disfarçada, vergonha não disfarçada. Aquela mulher grávida, sozinha, tentava não desmoronar por dentro enquanto era dilacerada por fora. Ela fechou os olhos por um instante e tentou se concentrar na respiração. Inspirar. Expirar. Era o que a psicóloga havia ensinado. Quando tudo parecer demais, volte para a respiração. Mas como voltar para a respiração quando cada palavra dita atrás dela era como uma facada? Como manter a calma quando a pessoa que ajudou a destruir seu casamento estava ali, provocando, rindo, exibindo? Foi então que o juiz entrou, um homem de meia idade, experiente, de olhar penetrante e postura austera. Dr. Henrique Carvalho era conhecido em Belo Horizonte como um juiz justo, mas severo. Quando ele adentrou o recinto, o silêncio caiu como uma cortina. Não era apenas respeito,
Era o instinto coletivo de que algo estava prestes a mudar. Ele não olhou para Júlia, não olhou para Ricardo. Seus olhos foram direto para Mariana, sentada na frente, de olhos inchados, mas espinha ereta. Havia algo nela que chamava a atenção, mesmo sem palavras. Um tipo raro de dignidade que só nasce no meio da dor. O julgamento começou. O advogado de Ricardo se levantou primeiro, um homem alto de óculos que gesticulava dramaticamente enquanto falava. Excelência, meu cliente é um homem de bem, trabalhador, que sempre proveu para sua família. O que estamos vendo aqui é uma situação de hipersensibilidade da requerente, agravada pela condição gestacional. Meu cliente tentou por diversas vezes manter a harmonia do lar, mas foi impossível diante das constantes alterações de humor e acusações infundadas. Mariana sentiu as palavras como golpes. Hipersensibilidade, alterações de humor, acusações infundadas. Era assim que estavam pintando sua história. Era assim que transformavam meses de abandono, humilhação e traição em algo que parecia culpa dela. Ricardo, ao falar, parecia encarnar o papel de homem sensato. Afirmou que Mariana era sensível demais, que a gravidez afetava suas emoções, que as brigas foram mal entendidos. Pintou-se como vítima de uma mulher instável, enquanto Júlia sorria como quem assistia a uma comédia romântica. Excelência, disse Ricardo, sua voz firme e controlada, eu sempre amei minha esposa, mas chegou um momento em que percebi que ela não era mais a mulher com quem me casei. As mudanças começaram sutis, mas depois ficaram insuportáveis. Tudo era motivo para brigas. Eu trabalhava demais, eu trabalhava de menos. Eu não prestava atenção nela. Eu era sufocante. Não havia como acertar. E quando descobrimos a gravidez, pensei que as coisas melhorariam, mas pioraram. Ela se tornou paranoica, acusando-me de coisas que nunca fiz. Mariana apertou as mãos sobre o colo. Cada palavra dele era uma mentira, bem construída, uma distorção da realidade que ela havia vivido. Ela queria gritar, queria se levantar e contar a verdade, mas seu corpo parecia colado à cadeira. O medo de não ser acreditada era maior do que a vontade de se defender. Mas o juiz não se deixou levar. Durante os minutos seguintes ele ouviu com atenção, observou gestos, estudou silêncios, e num momento em que todos esperavam um seguimento protocolar, ele pegou um dossiê. Sua expressão permaneceu neutra, mas havia algo em seus olhos que mostrava que ele havia visto aquele tipo de situação antes. Senhor Ricardo, disse o juiz, e sua voz calma, mas firme, o senhor afirma que sua esposa se tornou instável e paranoica. Pode me dar exemplos específicos dessas acusações que o senhor considera infundadas? Ricardo hesitou por uma fração de segundo, mas se recuperou rápido. Ela dizia que eu estava tendo um caso, excelência, que eu estava mentindo sobre meus compromissos de trabalho, que eu estava me distanciando dela de propósito, mas eram apenas projeções dela. Eu nunca dei motivos reais para essas suspeitas. O juiz assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. E quando o senhor conheceu a senhorita Júlia? A pergunta caiu, como uma bomba. Ricardo piscou rapidamente, sua confiança vacilando. Júlia, que até então observava com um sorriso presunçoso, endireitou-se na cadeira. Eu a conheci após a separação, excelência, quando Mariana e eu já não estávamos mais juntos emocionalmente. O juiz folheou o dossiê. Interessante, porque segundo os registros que tenho aqui, há evidências de comunicação entre o senhor e a senhorita Júlia, que datam de 6 meses antes da separação formal. Mensagens, ligações, encontros documentados. Um murmúrio percorreu o tribunal. Mariana sentiu seu coração acelerar. Ela não sabia que havia provas. Ela havia suspeitado, havia chorado, havia confrontado, mas nunca teve certeza. Agora ali, na frente de todos, a verdade estava sendo exposta. Ricardo tentou falar, mas sua voz tremeu. Excelência, eu posso explicar. Eram apenas conversas profissionais no início. Júlia trabalhava no mesmo prédio que eu. Era inevitável termos contato. O juiz continuou impassível. Conversas profissionais que incluíam expressões como sinto sua falta e não aguento mais fingir.
Conversas profissionais que aconteciam às 2 da manhã. O senhor precisa me ajudar a entender, senhor Ricardo, porque para mim parece que a paranoia de sua esposa tinha fundamento real. O impacto foi imediato. Um ruído de choque percorreu os bancos. Júlia arregalou os olhos. Ricardo tentou falar, mas as palavras saíam descoordenadas. Mariana sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas dessa vez não eram lágrimas de vergonha ou dor. Eram lágrimas de alívio. Alguém estava vendo. Alguém estava entendendo. Alguém estava do lado da verdade. O juiz então pediu com firmeza que Júlia se retirasse da área reservada a familiares com representação legal. Quando ela resistiu, argumentando que tinha o direito de estar ali apoiando Ricardo, o juiz foi direto. A senhora não é família nem possui vínculo legal com as partes envolvidas neste processo. Sua presença está claramente causando constrangimento adicional à requerente. Peço que se retire ou será escoltada. Júlia levantou-se, o rosto vermelho de humilhação. Pela primeira vez, seus saltos pareciam menos altos. Ela lançou um olhar fulminante para Mariana, como se tudo aquilo fosse culpa dela, e saiu do tribunal acompanhada por um oficial. O salão ficou em silêncio absoluto. Mariana olhou para suas mãos. Elas tremiam levemente, mas havia algo diferente. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem começar a fazer sentido novamente. O juiz voltou sua atenção para ela. Senhora Mariana, a senhora gostaria de falar? Sei que não está acompanhada de advogado, mas este é o momento para que a senhora apresente sua versão dos fatos. Mariana respirou fundo. Sua voz, que havia sido silenciada por tanto tempo, agora precisava ser ouvida. Ela olhou para Ricardo, que evitava seu olhar, e depois para o juiz. Lentamente ela se levantou, apoiando uma mão na mesa à sua frente. Excelência, começou ela, sua voz baixa no início, mas ganhando força. Eu não sou uma mulher instável. Não sou paranoica. E não sou fraca. Mas durante muito tempo fui feita para acreditar que era tudo isso. Foi um processo lento, sabe? Começou com pequenas coisas. Ele chegava tarde em casa e quando eu perguntava onde estava, ele dizia que eu era controladora. Quando eu notava que ele estava distante, ele dizia que eu era carente demais. Quando eu encontrava mensagens estranhas no celular dele, ele dizia que eu estava invadindo a privacidade dele, que eu não confiava nele, que eu estava criando problemas onde não existiam. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que escorriam. E eu acreditei. Eu acreditei que o problema era eu, que eu precisava mudar, que eu precisava ser menos exigente, menos emotiva, menos tudo. Então, quando descobri que estava grávida, pensei que seria um recomeço, que ele voltaria a me olhar como antes. Mas foi o contrário. Ele se afastou ainda mais. E quando eu mais precisava dele, quando meu corpo estava mudando e eu estava com medo e precisava de apoio, ele estava com ela. Ricardo baixou a cabeça. O advogado dele tentou intervir, mas o juiz levantou a mão pedindo silêncio. A senhora pode continuar, disse ele gentilmente. Mariana assentiu. Eu não quero vingança, excelência. Eu só quero justiça. Quero que meu filho cresça sabendo que a mãe dele lutou por ele. Que ela não desistiu mesmo quando tudo parecia impossível. E quero que ele saiba que, apesar de tudo, apesar da dor e da traição, sua mãe nunca perdeu a dignidade. O silêncio no tribunal era total. Pessoas que entraram apenas para observar se viram emocionadas. Algumas apertavam as mãos umas das outras em solidariedade muda. Mariana voltou a sentar, exausta, mas aliviada. Ela havia falado. Finalmente, ela havia falado. O juiz observou Mariana por um longo momento antes de falar. Senhora Mariana, o que a senhora está descrevendo tem um nome. Chama-se manipulação emocional. E é uma forma de violência que deixa marcas invisíveis, mas profundas. Este tribunal leva muito a sério esse tipo de situação. Ele então virou-se para Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? E peço que seja honesto, porque já temos evidências suficientes para questionar seriamente sua versão dos fatos. Ricardo engoliu seco.
Ele olhou para Mariana, depois para o juiz, e pela primeira vez, desde o início da audiência, pareceu perder completamente a compostura. Eu não quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu não planejei me envolver com Júlia. Aconteceu. E quando aconteceu, eu não soube como lidar. Então eu tentei continuar fingindo que estava tudo bem em casa, mas não estava. E sim, talvez eu tenha sido injusto com Mariana. Talvez eu tenha colocado a culpa nela quando a culpa era minha. Talvez, repetiu o juiz, sua voz carregada de ironia. Senhor Ricardo, o senhor não está sendo acusado de ter tido um relacionamento extraconjugal. Isso, embora moralmente questionável, não é crime. O que está sendo questionado aqui é o padrão de comportamento que o senhor adotou. As mensagens que estão neste dossiê não mostram apenas um caso, mostram um plano deliberado de desestabilizar emocionalmente sua esposa. O juiz abriu o dossiê e começou a ler. Aqui, por exemplo, uma mensagem sua para a senhorita Júlia, dizendo se eu continuar fazendo ela duvidar de si mesma, vai ser mais fácil quando eu pedir o divórcio. Ela vai achar que é culpa dela. Ou esta outra, vou começar a sair mais, deixar ela sozinha. Grávida e sozinha ela vai ficar mais frágil. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. Mariana sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Então era verdade. Tudo havia sido planejado. Cada vez que ela duvidou de si mesma, cada vez que ela se sentiu louca, cada vez que ela achou que estava exagerando, era porque ele estava fazendo aquilo de propósito. Ricardo tentou falar, mas o juiz o interrompeu. Não, senhor Ricardo, o senhor já falou o suficiente. E o que o senhor disse, combinado com as evidências que temos, pinta um quadro muito claro. Este não é um caso simples de divórcio, este é um caso de abuso psicológico sistemático. Mariana não conseguia parar de chorar, mas agora as lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de libertação. Alguém havia visto, alguém havia entendido. Ela não estava louca. Ela nunca esteve. O juiz anunciou um intervalo de 15 minutos antes de continuar com as deliberações. Mariana permaneceu sentada enquanto o tribunal se esvaziava. Ela não tinha para onde ir. Não tinha ninguém esperando por ela do lado de fora. Estava sozinha, como sempre esteve nos últimos meses. Mas pela primeira vez, essa solidão não parecia tão assustadora. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Quando o tribunal voltou a se encher após o intervalo, Mariana percebeu que algo havia mudado. Não apenas na atmosfera do lugar, mas dentro dela mesma. Era como se uma névoa que cobria sua mente por meses tivesse finalmente começado a se dissipar. As pessoas que retornavam aos seus lugares a olhavam de forma diferente. Não era mais pena. Era algo próximo ao respeito, talvez até admiração. Ricardo voltou acompanhado apenas de seu advogado. Júlia não estava mais presente, e a ausência dela tornava tudo menos teatral, menos performático. Ele parecia menor agora, sem a presença da amante para validar suas escolhas. Sentou-se com os ombros levemente caídos, evitando olhar na direção de Mariana. O juiz retornou e, antes mesmo de se sentar, sua expressão já indicava que a sessão seria decisiva. Ele organizou alguns papéis sobre a mesa e ajustou os óculos antes de falar. Após analisar cuidadosamente as evidências apresentadas e ouvir ambas as partes, preciso esclarecer alguns pontos antes de prosseguir com as decisões preliminares. Mariana endireitou as costas, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas ela as mantinha firmes sobre o colo, como se segurar a si mesma fosse a única coisa que a impedia de desmoronar. Em primeiro lugar, continuou o juiz, quero abordar a questão da saúde mental da requerente, que foi tão enfatizada pela defesa do requerido. Foi alegado que a senhora Mariana apresenta instabilidade emocional significativa, amplificada pela gestação. No entanto, os laudos médicos e psicológicos apresentados pela própria defesa do Sr. Ricardo não sustentam essa alegação. O que vemos nos relatórios é uma mulher enfrentando estresse situacional grave, o que é completamente compreensível, dado o contexto de traição e manipulação emocional sistemática.
O advogado de Ricardo começou a se levantar para protestar, mas o juiz levantou a mão. Ainda não terminei, doutor. Os documentos que constam neste processo, incluindo as mensagens trocadas entre o Sr. Ricardo e a senhorita Júlia, demonstram um padrão de comportamento que configura violência psicológica. Não estamos falando de um homem que simplesmente se apaixonou por outra pessoa. Estamos falando de um plano consciente para desestabilizar emocionalmente a esposa, fazê-la questionar sua própria sanidade, para facilitar um processo de separação que beneficiasse exclusivamente o Sr. Ricardo. Mariana sentiu um nó na garganta. Ouvir aquelas palavras ditas com tanta clareza, com tanta autoridade, validava anos de dor que ela havia guardado em silêncio. Quantas vezes ela havia se questionado? Quantas vezes ela pensou que realmente estava enlouquecendo? O juiz continuou, sua voz firme ecoando pelo salão. Temos aqui mensagens explícitas que mostram estratégias deliberadas de isolamento social, de controle financeiro disfarçado de proteção, de invalidação constante dos sentimentos da requerente. Em uma das mensagens, o Sr. Ricardo escreve para a senhorita Júlia, e cito, "Se eu continuar dizendo que ela está exagerando toda vez que ela reclama de algo, eventualmente ela vai parar de reclamar e vai só aceitar tudo." Fim da citação. Um murmúrio de indignação percorreu o tribunal. Ricardo baixou ainda mais a cabeça, as mãos entrelaçadas sobre a mesa à sua frente. Seu advogado rabiscava furiosamente em um bloco de notas, provavelmente tentando encontrar alguma forma de minimizar o dano que estava sendo causado. Isso, continuou o juiz, não é comportamento de um marido confuso ou infeliz. Isso é abuso psicológico calculado. E o que torna ainda mais grave é que isso ocorreu durante a gestação da requerente, um período em que qualquer mulher está particularmente vulnerável, tanto física quanto emocionalmente. Mariana limpou discretamente uma lágrima que escorria pelo rosto. Ela não queria chorar mais, não queria parecer fraca, mas era impossível conter a emoção. Por tanto tempo ela havia carregado aquele peso sozinha, duvidando de si mesma, se culpando, acreditando que talvez Ricardo tivesse razão, e ela realmente fosse sensível demais, dramática demais, problemática demais. Excelência, finalmente falou o advogado de Ricardo, levantando-se. Entendo a gravidade das evidências, mas preciso pontuar que meu cliente está profundamente arrependido de suas ações. Ele reconhece que cometeu erros graves e está disposto a fazer o que for necessário para reparar o dano causado. Ele quer ser um pai presente para a criança que está por vir. O juiz olhou diretamente para o advogado. O arrependimento do seu cliente é louvável, doutor, mas arrependimento não apaga as consequências de suas ações. E quanto a ser um pai presente, isso será determinado por este tribunal com base no que for melhor para a criança, não no que for mais conveniente para o Sr. Ricardo. Ele então se virou para Ricardo. Sr. Ricardo, o senhor tem filhos de relacionamentos anteriores? Não, Excelência. Este será meu primeiro filho. E a senhora Mariana, esta também será sua primeira experiência como mãe? Sim, Excelência, respondeu Mariana, sua voz ainda trêmula, mas audível. O juiz assentiu pensativamente. Então ambos estão prestes a embarcar em uma jornada completamente nova. A diferença é que a senhora Mariana está fazendo isso sozinha, enquanto o Sr. Ricardo tem uma rede de apoio. Isso me preocupa profundamente em termos de equilíbrio e justiça. Ele fez uma pausa, folheando mais alguns papéis. Além disso, há a questão financeira. Segundo os documentos apresentados, o Sr. Ricardo é o principal provedor da família, com um salário substancialmente maior que o da requerente. A senhora Mariana trabalha como professora de educação infantil, correto? Sim, Excelência, confirmou Mariana, mas estou de licença médica desde o 5º mês de gestação por recomendação do obstetra. A gravidez tem sido complicada. Complicada de que forma? Mariana respirou fundo antes de responder. Tive episódios de pressão alta e o médico detectou risco de parto prematuro. Por isso, preciso ficar em repouso. Não posso trabalhar agora e provavelmente não poderei voltar antes de alguns meses após o nascimento do bebê. E durante esse período, quem está arcando com suas despesas?
Houve um silêncio constrangedor. Mariana olhou para Ricardo, que mantinha os olhos fixos na mesa. Eu, Excelência, tenho usado minhas economias. Ricardo parou de contribuir com as despesas da casa há 3 meses, alegando que precisava economizar para o advogado e para começar sua nova vida. O juiz virou-se bruscamente para Ricardo. O senhor parou de prover para sua esposa grávida, que está em repouso médico, para pagar seu advogado de divórcio e financiar um novo relacionamento? Ricardo finalmente levantou os olhos, sua voz saindo baixa e defensiva. Excelência, eu achei que ela tinha dinheiro guardado. E tecnicamente já estávamos separados. Tecnicamente separados, repetiu o juiz, cada palavra carregada de desdém. Senhor Ricardo, o senhor tem noção da gravidade do que está dizendo? O senhor deixou sua esposa, grávida de seu filho, em situação de vulnerabilidade financeira durante um momento crítico de saúde, porque tecnicamente já estavam separados. O advogado de Ricardo tentou intervir. Excelência, meu cliente, estava passando por um momento emocionalmente turbulento e talvez não tenha tomado as melhores decisões, mas isso não significa que ele seja um homem mau ou que não possa ser um bom pai. O juiz olhou para o advogado com uma expressão que misturava cansaço e incredulidade. Doutor, não estou questionando se seu cliente é um homem bom ou mau. Estou avaliando suas ações concretas e o impacto que elas tiveram. E o que vejo é um padrão de comportamento egoísta e prejudicial. Ele então se dirigiu diretamente a Ricardo novamente. Senhor Ricardo, o senhor entende que abandonar financeiramente sua esposa grávida pode ser configurado como abandono material? E que isso pode ter consequências legais sérias? Ricardo empalideceu. Eu não pensei dessa forma, Excelência. Eu estava confuso, estava tentando recomeçar minha vida. Recomeçar sua vida à custa de quem, senhor Ricardo? À custa da mulher que está carregando seu filho? À custa da criança que ainda nem nasceu? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana observava a cena com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente alguém estava confrontando Ricardo com as consequências de suas ações. Tristeza porque aquele homem, que um dia ela amou profundamente, havia se tornado alguém que ela mal reconhecia. O juiz suspirou e abriu outra pasta. Agora vamos falar sobre a questão da guarda. A defesa do senhor Ricardo solicitou guarda compartilhada, argumentando que é direito dele, como pai, participar ativamente da criação do filho. Em circunstâncias normais, eu seria favorável a essa configuração. Acredito que, sempre que possível, ambos os pais devem estar presentes na vida da criança. Mariana sentiu seu coração afundar. Guarda compartilhada? Depois de tudo que havia sido revelado, ainda existia a possibilidade de ter que dividir seu filho com aquele homem? No entanto, continuou o juiz, estas não são circunstâncias normais. O que temos aqui é um quadro de abuso psicológico, abandono financeiro e comportamento que demonstra falta de compromisso com o bem-estar da mãe da criança. Isso me faz questionar seriamente a capacidade do senhor Ricardo de colocar as necessidades da criança acima de seus próprios desejos. O advogado de Ricardo levantou-se novamente. Excelência, com todo respeito, o senhor está permitindo que as questões do relacionamento conjugal contaminem a avaliação da capacidade parental do meu cliente. São coisas distintas. São coisas distintas, doutor. O juiz tirou os óculos e limpou-os calmamente antes de continuar. Um homem que é capaz de manipular psicologicamente a mãe de seu filho, que é capaz de abandoná-la financeiramente durante a gravidez. Esse homem não demonstra as qualidades que esperamos de um pai responsável. Estamos falando de empatia, de responsabilidade, de capacidade de colocar as necessidades de outro ser humano acima das próprias. E o senhor Ricardo falhou em todos esses aspectos. Mariana sentiu uma onda de alívio tão intensa que precisou se segurar na cadeira. O juiz estava vendo. Ele estava entendendo. Ela não estava sendo dramática ou exagerada. Tudo aquilo era real, era sério. E, finalmente, alguém com poder estava reconhecendo isso. O juiz colocou os óculos de volta e continuou. Dito isso,
Não vou negar completamente o direito do Sr. Ricardo de conhecer e conviver com seu filho, mas essa convivência será cuidadosamente supervisionada e condicionada a algumas exigências que detalharei em minha decisão preliminar. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Primeiro, a guarda será exclusivamente da senhora Mariana. Ela terá total autoridade sobre as decisões relacionadas à criança, incluindo questões médicas, educacionais e de rotina. Segundo, o Sr. Ricardo terá direito a visitas, mas essas visitas serão supervisionadas por um profissional designado pelo tribunal até que fique demonstrado que o senhor possui condições emocionais e comportamentais adequadas para estar sozinho com a criança. O advogado de Ricardo começou a protestar, mas o juiz o interrompeu com um olhar severo. Ainda não terminei, doutor. Terceiro, o senhor Ricardo será obrigado a pagar pensão alimentícia retroativa aos últimos 3 meses, quando parou de contribuir, mais a pensão regular, a partir do nascimento da criança. O valor será calculado com base em seus rendimentos e será depositado diretamente na conta da senhora Mariana. Ricardo finalmente falou, sua voz carregada de indignação. Mas, excelência, isso é injusto. Eu sou o pai da criança. Tenho direitos. O juiz o encarou com uma expressão dura. Direitos, senhor Ricardo. Vamos falar sobre direitos. A senhora Mariana tinha o direito de ser tratada com respeito e honestidade em seu casamento. Ela tinha o direito de não ser manipulada psicologicamente. Ela tinha o direito de ser apoiada financeiramente durante uma gravidez de risco. Onde estavam seus direitos quando o senhor decidiu priorizá-los sobre os dela? Ricardo não respondeu, mas sua expressão mostrava uma mistura de raiva e humilhação. Mariana o observava, tentando encontrar nele algum traço do homem que ela conheceu anos atrás. O homem que a fez rir, que prometeu cuidar dela, que disse que eles construiriam uma família juntos. Mas esse homem não existia mais, ou talvez nunca tivesse existido de verdade. O juiz continuou com sua determinação. Quarto, o senhor Ricardo será obrigado a participar de sessões de terapia como condição para manter o direito de visitação. Não se trata de punição, mas de garantir que o senhor desenvolva as habilidades emocionais necessárias para ser um pai adequado. E quinto, qualquer tentativa de contato direto com a senhora Mariana fora dos canais legais estabelecidos será considerada violação das condições estabelecidas e poderá resultar na suspensão completa das visitas. Mariana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era tudo o que ela havia sonhado, tudo o que ela havia esperado, mas não ousara pedir. O juiz estava protegendo-a, estava protegendo seu filho. Estava reconhecendo que ela merecia segurança, respeito, dignidade. Além disso, acrescentou o juiz, determino que seja aberta uma investigação formal sobre as práticas de abuso psicológico relatadas. Dependendo dos resultados, podem haver consequências adicionais para o senhor Ricardo. Este tipo de comportamento não pode ser tolerado ou minimizado. Ele bateu o martelo, indicando que a primeira fase do julgamento estava encerrada. A decisão completa será redigida e enviada às partes nos próximos dias. Esta audiência está suspensa. O tribunal começou a esvaziar, mas Mariana permaneceu sentada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela havia vencido, não completamente, mas significativamente. Seu filho estaria seguro. Ela teria o controle. Ricardo teria que pagar pelo que fez, não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Quando finalmente se levantou para sair, suas pernas estavam trêmulas. Uma das mulheres que havia assistido à audiência se aproximou dela no corredor. Desculpe incomodar, disse a mulher, com lágrimas nos olhos, mas eu precisava dizer que você foi muito corajosa. Eu passei por algo parecido há anos e não tive a coragem de lutar como você lutou. Você está fazendo isso não só por você, mas por todas nós que já passamos por isso. Mariana não sabia o que dizer. Ela apenas assentiu, emocionada, e agradeceu com um sorriso fraco. Enquanto caminhava em direção à saída do tribunal,
Ela colocou as mãos sobre a barriga e sussurrou baixinho para o bebê que crescia dentro dela. Nós conseguimos, meu amor. Nós vamos ficar bem. E ela, pela primeira vez em muito tempo, realmente acreditava nisso. Os dias que seguiram a audiência foram estranhos para Mariana. Era como se ela estivesse vivendo em dois mundos simultâneos. Por um lado, havia o alívio imenso de saber que o juiz havia visto a verdade, que ela não estava louca, que tudo aquilo pelo que ela passou era real e injusto. Por outro lado, havia o vazio. A ausência de Ricardo, que antes era sufocante e dolorosa, agora era simplesmente vazio. E Mariana estava aprendendo que o vazio, às vezes, pode ser tão difícil quanto a dor. Ela voltou para o apartamento que ainda dividia tecnicamente com Ricardo, embora ele já não morasse lá há meses. As paredes pareciam ecoar memórias que ela preferia esquecer. A sala onde eles costumavam assistir filmes juntos. A cozinha onde ela preparava o café da manhã dele aos domingos. O quarto que deveria ser do bebê, mas que ainda estava vazio, esperando. Mariana passou os dedos pela parede lisa do quartinho e tentou imaginar como seria. Uma cômoda ali, talvez. O berço perto da janela, mas não perto demais por causa da corrente de ar. Ela havia comprado algumas coisas nos meses anteriores, antes de tudo desmoronar. Um móbile colorido que tocava uma melodia suave. Algumas roupinhas minúsculas que ainda estavam guardadas em sacolas. Mas depois que Ricardo foi embora, ela havia parado. Cada compra parecia um lembrete doloroso de que ela faria aquilo sozinha. Agora, porém, havia algo diferente. Uma determinação que começava a crescer dentro dela como uma semente teimosa que insiste em brotar mesmo na terra mais árida. Ela pegou o celular e ligou para sua mãe, Dona Helena, que morava em Juiz de Fora, a algumas horas de Belo Horizonte. "Mãe", disse Mariana quando a mãe atendeu, "preciso de você." Do outro lado da linha, Dona Helena não hesitou. "Estou fazendo as malas agora, minha filha. Chego amanhã, de manhã." Mariana desligou e permitiu-se chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de gratidão. Ela não estava tão sozinha quanto pensava. Dona Helena chegou no dia seguinte, como prometido, trazendo consigo 2 malas grandes e uma energia que Mariana havia esquecido que existia. Ela era uma mulher pequena, mas forte, com cabelos grisalhos e mãos que trabalharam a vida inteira. Viúva há 10 anos, ela havia criado Mariana sozinha, depois que o pai morreu em um acidente de trabalho. Se alguém sabia sobre recomeços difíceis, era Dona Helena. "Deixa eu ver você", disse ela, segurando o rosto de Mariana entre as mãos calejadas. "Você está mais magra. Não está se alimentando direito." Mariana tentou protestar, mas sabia que era inútil. A mãe sempre conseguia ver através de suas mentiras. "Tem sido difícil, mãe. Alguns dias eu esqueço de comer. Outros dias não tenho vontade." Dona Helena balançou a cabeça com reprovação amorosa. "Isso acaba agora. Você tem uma vida crescendo dentro de você. Esse bebê precisa de uma mãe forte, e para ser forte você precisa comer e descansar, e parar de carregar o mundo nas costas." Nas semanas seguintes, a presença de Dona Helena transformou o apartamento. Ela cozinhava, limpava, organizava e, mais importante ainda, conversava. Ela não julgava Mariana por ter se casado com Ricardo. Não dizia coisas como "eu avisei" ou "você deveria ter percebido antes." Ela apenas ouvia, validava os sentimentos da filha e lentamente ajudava a reconstruir a autoestima que havia sido sistematicamente destruída. Uma tarde, enquanto dobrava roupinhas de bebê que haviam chegado pelo correio, Dona Helena comentou casualmente: "Sabe, quando seu pai morreu, eu pensei que minha vida tinha acabado. Você tinha apenas 8 anos e eu não fazia ideia de como ia criar você sozinha. Eu tinha medo de tudo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de você sentir falta de um pai, medo de falhar." Mariana parou de organizar as fraldas que estava empilhando e olhou para a mãe. "E como você superou?" Dona Helena sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Eu não superei de uma vez. Foi um dia de cada vez. Alguns dias eu chorava depois que você dormia. Outros dias eu me sentia forte como nunca. Mas eu tinha você.
E você precisava de mim. E isso me deu um propósito. Me deu uma razão para continuar. E olha só, aqui estamos nós. Você cresceu, se formou, se tornou uma mulher incrível. Então sim, deu tudo certo. As palavras da mãe tocaram Mariana profundamente. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo um movimento leve do bebê. Você acha que eu vou conseguir, mãe? Ser uma boa mãe sozinha? Dona Helena largou a roupa que estava dobrando e foi até a filha, abraçando-a com força. Minha querida, você não está sozinha. Você tem a mim. E mais importante, você tem a si mesma. E eu vi você naquele tribunal. Vi você se levantar e falar sua verdade mesmo com medo. Se você conseguiu fazer isso, consegue fazer qualquer coisa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo enfrentava uma realidade bem diferente. A decisão do juiz havia sido um choque brutal para ele. Ele realmente acreditava que teria guarda compartilhada, que conseguiria convencer o juiz de que era apenas um homem que se apaixonou por outra pessoa. Mas as evidências haviam sido incontestáveis, e agora ele estava pagando o preço. Júlia, que no início havia sido toda apoio e compreensão, começou a mudar. As visitas supervisionadas eram humilhantes, ela dizia. O fato dele ter que pagar uma pensão tão alta era injusto, ela reclamava. E as sessões de terapia obrigatórias eram um exagero, ela insistia. Lentamente, Ricardo começou a perceber que a mulher por quem ele havia destruído seu casamento talvez não fosse quem ele pensava que era. Numa noite, depois de uma discussão particularmente intensa sobre dinheiro, Júlia deixou escapar algo que ele nunca esqueceria. Você sabe, Ricardo, quando começamos, você parecia tão confiante, tão no controle. Mas agora, olha para você. Tendo que pedir permissão para ver o próprio filho, tendo que ir na terapia como se fosse um adolescente problemático. Isso não é atraente. Ricardo ficou em silêncio, processando as palavras. Era isso que ele era para ela? Uma versão idealizada de si mesmo que ele havia criado para impressioná-la? E agora que a verdade estava exposta, agora que as consequências de suas ações estavam se manifestando, ele não era mais interessante? Naquela noite, sozinho em seu apartamento novo e impessoal, Ricardo se permitiu pensar sobre tudo o que havia perdido. Não apenas Mariana, embora ele estivesse começando a perceber o quão boa ela havia sido para ele, mas também a chance de estar presente desde o primeiro momento na vida de seu filho. A chance de ver a barriga crescer, de sentir os primeiros chutes, de estar lá no parto. Tudo isso ele havia jogado fora por quê? Por validação? Por emoção? Por puro egoísmo? Ele pensou nas mensagens que o juiz havia lido em voz alta no tribunal. Aquelas palavras haviam saído dele, mas agora, relendo-as, elas pareciam ter sido escritas por outra pessoa. Uma pessoa cruel, manipuladora, que ele não queria acreditar que era. Mas era. Ele havia feito aquilo. Ele havia deliberadamente tentado destruir a sanidade de Mariana para tornar o divórcio mais fácil para si mesmo. A primeira sessão de terapia foi difícil. O terapeuta, Dr. Marcos, era um homem calmo de cerca de 50 anos que ouvia mais do que falava. Ricardo entrou na sessão defensivo, pronto para justificar suas ações, para explicar que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Mas Dr. Marcos não permitiu isso. Ricardo, começou o terapeuta, você está aqui porque um juiz determinou que você precisa trabalhar algumas questões antes de poder estar sozinho com seu filho. Não estou aqui para julgar você, mas também não estou aqui para validar comportamentos prejudiciais. Então vou fazer uma pergunta simples. Você realmente acredita que agiu corretamente em relação a Mariana? Ricardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta pronta. Ele queria dizer que sim, que ele apenas havia feito o que precisava fazer para ser feliz. Mas as palavras não saíam, porque no fundo ele sabia a verdade. Eu não sei, ele finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Não sabe? Eu achei que sabia. Achei que estava fazendo a coisa certa, que Mariana ia ficar bem, que ela era forte, que ela superaria. Mas agora, vendo as consequências, vendo o que o juiz disse, vendo como tudo se desenrolou, eu não sei, mas
Dr. Marcos assentiu lentamente. Esse é um começo. A dúvida é o primeiro passo para a autoconsciência. Agora, me conte. Quando você decidiu iniciar o relacionamento com Júlia, você pensou em como isso afetaria Mariana? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu pensei que ela não descobriria, ou que quando descobrisse, já estaríamos separados e ela só teria que aceitar. E você acha que isso é uma forma respeitosa de tratar alguém com quem você compartilhou anos de sua vida? Não, admitiu Ricardo, sentindo um peso no peito. Não é. As sessões continuaram, semana após semana, e, lentamente, muito lentamente, Ricardo começou a desconstruir as narrativas que havia criado para si mesmo. Ele não era a vítima. Mariana não era instável. E Júlia, bem, Júlia talvez nunca tivesse sido a salvadora que ele imaginou. Enquanto isso, Mariana estava construindo uma nova vida. Com a ajuda da mãe, ela transformou o quartinho vazio em um espaço acolhedor para o bebê. Paredes pintadas de um amarelo suave, prateleiras com livros infantis que Dona Helena insistiu em comprar. O berço finalmente montado, com lençóis macios e o móbile colorido pendurado acima. Ela também voltou a se conectar com amigas que havia negligenciado durante o período mais difícil do casamento. Beatriz, sua melhor amiga desde a faculdade, veio visitá-la e trouxe um banquete inteiro de comida caseira. Camila, uma colega de trabalho, organizou um chá de bebê surpresa com outras professoras da escola. Lentamente, Mariana estava percebendo que não estava sozinha, que havia pessoas que se importavam, que queriam ajudar, que estavam felizes por ela. Uma noite, já com 8 meses de gestação, Mariana estava deitada na cama, incapaz de dormir. O bebê estava particularmente ativo, chutando e se mexendo, e ela colocou as mãos sobre a barriga, tentando acalmar a criança que logo nasceria. Ela pensou em Ricardo, em como ele estava perdendo aquilo, pensou em como ela mesma havia quase perdido, quase desistido. Mas então ela pensou no tribunal, no juiz que viu a verdade, na força que ela encontrou dentro de si para falar. E ela percebeu algo importante. Ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela estava prosperando. Não era fácil, e ainda havia dias difíceis, mas ela estava construindo uma vida que fazia sentido, uma vida baseada em verdade e não em mentiras. O bebê deu um chute particularmente forte e Mariana riu baixinho. Calma aí, pequeno, sussurrou ela. A gente tem tempo, tem muito tempo pela frente. E a gente vai ficar bem. Eu prometo que a gente vai ficar bem. E pela primeira vez desde que tudo começou, Mariana acreditava completamente nessa promessa. O nascimento de Miguel aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, 3 semanas antes do previsto. Mariana acordou às 5 da manhã com uma dor diferente das outras que havia sentido durante a gravidez. Esta era mais intensa, mais rítmica, mais real. Ela sabia o que significava. Mãe, chamou ela calmamente, acordando Dona Helena, que dormia no quarto ao lado. Acho que está na hora. Dona Helena pulou da cama com uma energia surpreendente para alguém que havia acabado de acordar. Pegou a mala que estava pronta há semanas, ajudou Mariana a se vestir e em menos de 30 minutos estavam a caminho do hospital. Durante o trajeto, Mariana tentava controlar a respiração, lembrando das aulas de preparação para o parto que havia feito. Mas nada realmente a preparou para a intensidade do que estava sentindo. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. As enfermeiras a acomodaram, o obstetra chegou. E o processo começou. Foram horas de dor, de esforço, de momentos em que Mariana pensou que não conseguiria. Mas Dona Helena estava lá, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue, minha filha. Você é mais forte do que imagina. Só mais um pouco. E então, às 14h23 da tarde, Miguel nasceu. 3,2 kg de pura vida, gritando com força, com os punhos cerrados e o rosto vermelho de indignação por ter sido tirado de seu lugar quentinho e confortável. Quando a enfermeira o colocou no peito de Mariana, o mundo inteiro pareceu parar. Ela olhou para aquele rostinho minúsculo, para os olhos que lutavam para abrir.
para a boquinha que procurava instintivamente por alimento, e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase doía. Este era seu filho. Este pequeno ser humano havia crescido dentro dela, havia sobrevivido a tudo que ela passou, e agora estava aqui, real, tangível, perfeito. "Oi, Miguel", sussurrou ela, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Eu sou sua mãe, e eu prometo que vou te amar e te proteger sempre. Sempre." Dona Helena, ao lado da cama, também chorava. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente a cabecinha do neto. "Bem-vindo ao mundo, meu amor. Você tem a melhor mãe que poderia ter." Nas horas seguintes, enquanto Mariana descansava e Miguel dormia em um berço ao lado da cama, Dona Helena tratou das formalidades. Ligou para as amigas de Mariana, que prometeram visitar assim que fosse permitido. Organizou os papéis do hospital. E porque era obrigada por lei, enviou uma mensagem para Ricardo informando sobre o nascimento. Seu filho nasceu hoje às 14h23, 3 quilos e 200 gramas. Mãe e bebê passam bem. A mensagem era seca, objetiva, sem emoção, porque Dona Helena não sentia emoção alguma por aquele homem que havia machucado sua filha. Ricardo recebeu a mensagem enquanto estava no trabalho. Ele leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tentando processar a informação. Ele tinha um filho. Seu filho havia nascido, e ele não estava lá. Ele não viu o nascimento, não segurou o bebê nos primeiros minutos de vida. Não confortou Mariana durante o parto. Ele havia perdido tudo isso. Ele pediu licença do trabalho e foi direto para o hospital. Mas quando chegou, a enfermeira o informou que só poderia ver o bebê no horário de visitas e apenas com a autorização da mãe. Ricardo tentou argumentar, dizer que era o pai que tinha direito, mas a enfermeira foi inflexível. "Há uma ordem judicial, senhor. O senhor só pode ver a criança com supervisão." A humilhação queimou. Mas mais do que isso, queimou a realidade. Ele havia feito isso consigo mesmo. Cada decisão que tomou nos últimos meses o havia levado até ali, do lado de fora, olhando para dentro, perdendo os momentos mais importantes da vida de seu filho. Quando finalmente foi permitido entrar, com um supervisor presente, Ricardo viu Mariana na cama, segurando Miguel. Ela estava pálida, cansada, mas havia uma luz em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Uma paz, uma completude. E quando ela olhou para ele, não havia raiva, apenas uma tranquilidade distante. "Você pode segurá-lo", disse ela calmamente, "mas seja gentil. Ele é muito pequeno." Ricardo se aproximou com passos hesitantes. Quando Mariana colocou Miguel em seus braços, ele sentiu o peso ínfimo do bebê e algo dentro dele se quebrou. Este era seu filho. Esta pequena vida era resultado dele, e ele quase a destruiu antes mesmo dela começar. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e pesadas, escorrendo pelo rosto. "Ele é perfeito", sussurrou Ricardo, sua voz quebrando. "Mariana, que eu sinto muito. Eu sinto tanto." Mariana não respondeu imediatamente. Ela apenas observou Ricardo segurando Miguel, viu as lágrimas, ouviu o pedido de desculpas. Parte dela queria aceitar, queria acreditar que ele mudou, que o arrependimento era real. Mas outra parte, a parte que havia sido quebrada e reconstruída com muito esforço, sabia que desculpas não apagavam ações. "Eu sei que você sente", disse ela finalmente, sua voz suave, mas firme. "Mas sentir não é suficiente, Ricardo. Miguel merece mais do que desculpas. Ele merece ações. Ele merece um pai que esteja presente, não porque um juiz mandou, mas porque ele quer estar. E eu não sei se você é capaz disso ainda." Ricardo olhou para ela e pela primeira vez viu claramente a mulher que ela era. Forte, resiliente, íntegra. Como ele não tinha visto isso antes? Como ele havia sido tão cego, tão egoísta? "Eu quero tentar", disse ele. "Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas por ele, apontando para Miguel, eu quero ser melhor." Mariana assentiu lentamente. "Então seja, mas prove com ações, não com palavras. Vá nas suas terapias. Cumpra com suas obrigações. E quando o juiz decidir que você está pronto para estar sozinho com ele,
Prove que merece essa confiança. A visita durou apenas 15 minutos, mas para Ricardo pareceu uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando ele devolveu Miguel para Mariana e saiu do quarto, ele se sentiu vazio e cheio simultaneamente. Vazio de certezas, cheio de possibilidades. Os meses seguintes foram uma jornada de transformação para todos os envolvidos. Mariana, com a ajuda de Dona Helena, navegou pelas águas turbulentas da maternidade. Noites sem dormir, fraldas infinitas, amamentação dolorosa, dúvidas constantes. Mas também sorrisos, primeiros sons, o cheiro inconfundível de bebê, o peso reconfortante de Miguel dormindo em seu peito. Ricardo continuou com a terapia e, pela primeira vez na vida, começou a fazer o trabalho real de entender a si mesmo. Por que ele havia se comportado daquela forma? De onde vinha sua necessidade de controle? Por que ele havia escolhido magoar em vez de ser honesto? As respostas não vieram fáceis, e muitas vezes ele queria desistir, mas a imagem de Miguel o mantinha comprometido. Júlia, eventualmente, saiu de sua vida. A relação que havia começado com tanta paixão e promessas se revelou vazia quando a novidade passou. Ela queria o Ricardo, confiante e bem-sucedido, não o homem vulnerável e em processo de mudança. E embora a separação tenha doído no início, com o tempo Ricardo percebeu que foi uma libertação. As visitas supervisionadas continuaram por 6 meses. A cada semana, Ricardo ia ao centro de convivência designado pelo tribunal e passava 2 horas com Miguel. No início, ele mal sabia o que fazer. Como segurar um bebê tão pequeno? Como interpretá-lo quando chorava? Mas, lentamente, com a orientação dos supervisores e com sua própria determinação, ele começou a aprender. Ele aprendeu que Miguel gostava de ser embalado de uma forma específica quando estava agitado, que ele fazia uma carinha engraçada antes de sorrir, que seus olhos, que nasceram escuros, estavam começando a clarear, parecidos com os de Mariana. Cada descoberta era um tesouro, cada momento juntos era uma oportunidade de construir algo real. Mariana observava essas mudanças com cautela. Ela não queria se iludir, não queria acreditar em transformações temporárias, mas ela também não queria negar a Miguel um pai presente se Ricardo realmente estivesse mudando. Então ela esperava, observava e protegia seu filho com a ferocidade de uma leoa. Um dia, quando Miguel tinha 9 meses, o supervisor solicitou uma reunião com Mariana. Ele havia acompanhado todas as visitas de Ricardo e tinha uma avaliação a fazer. Mariana foi à reunião com o coração apertado, sem saber o que esperar. Senhora Mariana, começou o supervisor, um homem de meia idade chamado Paulo, tenho acompanhado as visitas do Sr. Ricardo desde o início e preciso ser honesto com a senhora. Houve uma mudança significativa. Mariana sentiu seu estômago apertar. Que tipo de mudança? No início, Ricardo era desajeitado e claramente desconfortável. Ele tentava, mas era evidente que estava fazendo aquilo por obrigação. Mas nos últimos meses, algo mudou. Ele chega mais cedo, para as visitas. Traz brinquedos apropriados para a idade. Faz perguntas sobre desenvolvimento infantil. E mais importante, a forma como ele olha para Miguel mudou. Não é mais culpa ou obrigação. É amor genuíno. Mariana não sabia como se sentir. Parte dela ficou feliz. Miguel merecia um pai que o amasse, mas outra parte tinha medo. Medo de que fosse temporário. Medo de que Ricardo voltasse a ser quem era antes. O senhor está dizendo que ele está pronto para visitas sem supervisão? Paulo hesitou. Não estou dizendo que a senhora deve confiar cegamente nele. Essa confiança precisa ser construída com o tempo. Mas estou dizendo que, profissionalmente, acredito que ele não representa risco para a criança. A decisão final, obviamente, cabe ao juiz, e depois a senhora pode decidir até onde quer flexibilizar. Mariana passou dias pensando sobre isso. Conversou com Dona Helena, que, surpreendentemente, foi mais otimista do que esperava. Conversou com suas amigas. E, finalmente, conversou com Ricardo, cara a cara, pela primeira vez desde o hospital. Eles se encontraram em um café neutro, sem Miguel presente. Ricardo estava diferente,
Não era apenas a aparência, embora ele parecesse mais cansado, mais humano. Era a forma como ele se portava. Menos arrogância, mais humildade. Mariana, começou ele, eu sei que você não tem motivos para acreditar em mim. Sei que quebrei sua confiança de formas que talvez não possam ser completamente reparadas. Mas eu mudei, não por você, embora eu também lamente profundamente o que fiz com você. Mudei porque quando segurei Miguel pela primeira vez, percebi que eu não queria ser para ele o que fui para você. Eu queria ser melhor. Mariana ouviu em silêncio, estudando cada expressão, cada palavra. E você é? Melhor? Estou tentando ser. Todos os dias. A terapia me mostrou coisas sobre mim que eu não queria ver. Como eu sempre escolhia o caminho mais fácil, mesmo que machucasse outras pessoas. Como eu justificava meus comportamentos ruins culpando os outros. Como eu nunca realmente amadureci emocionalmente. Mas estou trabalhando nisso. E vou continuar trabalhando. Mariana tomou um gole de seu café, processando. Eu não estou pronta para confiar em você completamente, Ricardo. Talvez nunca esteja. O que você fez deixou cicatrizes que vão levar muito tempo para curar, se é que vão curar completamente. Mas por Miguel estou disposta a dar pequenos passos. Se o juiz aprovar visitas sem supervisão, eu vou permitir. Mas com regras claras. E se você quebrar essas regras, mesmo que uma vez, isso acaba. Ricardo assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu entendo. E eu prometo que vou respeitar todas as regras. Todas. O juiz, após revisar os relatórios e ouvir ambas as partes, autorizou visitas não supervisionadas progressivas, começando com algumas horas, depois meio-dia, eventualmente fins de semana completos quando Miguel fosse mais velho. E, surpreendentemente, Ricardo cumpriu. Cada visita, cada regra, cada compromisso. Os anos passaram. Miguel cresceu, de bebê para criança pequena, cheio de energia e curiosidade. Mariana voltou a dar aulas, encontrando novamente alegria em sua profissão. Dona Helena eventualmente voltou para Juiz de Fora, mas visitava frequentemente, e Miguel a adorava. Ricardo se tornou uma presença constante, mas respeitosa na vida de Miguel. Eles nunca voltaram a ser um casal, e provavelmente nunca seriam amigos, mas encontraram uma forma de coexistir pelo bem da criança. E Mariana? Mariana floresceu. Ela não permitiu que a traição e a dor a definissem. Em vez disso, ela as transformou em força. Ela voltou a confiar em si mesma, a valorizar sua intuição, a estabelecer limites saudáveis. E quando Miguel perguntava, como todas as crianças, eventualmente perguntam, por que mamãe e papai não moravam juntos, ela respondia com honestidade adequada à idade. Às vezes, explicava ela, as pessoas crescem em direções diferentes. E está tudo bem. O importante é que tanto a mamãe quanto o papai te amam muito. E sempre vamos te amar, não importa o que aconteça. Em uma noite tranquila, quando Miguel tinha 4 anos e estava dormindo em seu quartinho, Mariana se sentou na varanda com uma xícara de chá e olhou para as estrelas sobre Belo Horizonte. Ela pensou em tudo o que havia passado, em todas as lágrimas, em todos os momentos em que achou que não conseguiria continuar. E então, ela pensou em Miguel, em seu sorriso, em suas risadas, em como ele corria para seus braços quando ela chegava em casa. E ela percebeu algo fundamental. Ela tinha vencido. Não porque Ricardo tinha mudado, embora isso fosse bom para Miguel. Não porque o juiz havia decidido a seu favor, embora isso tenha sido essencial. Ela havia vencido porque tinha sobrevivido, tinha se reconstruído. Tinha encontrado força onde achava que só havia ruínas. Ela levantou sua xícara para o céu em um brinde silencioso a si mesma, a todas, as mulheres que lutam batalhas invisíveis, a todos que escolhem recomeçar mesmo quando tudo parece perdido, e sussurrou para a noite. Nós conseguimos, Miguel. E vamos continuar conseguindo. Sempre. Porque você merece o melhor. E eu vou sempre dar o meu melhor por você. As estrelas brilharam em resposta, testemunhas silenciosas de uma promessa que Mariana sabia que sempre manteria. E no quartinho ao lado, Miguel dormia tranquilo, protegido pelo amor mais forte que existe. O amor de uma mãe que nunca,
nunca desistiu. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada de superação de Mariana, com a força que ela encontrou para proteger seu filho Miguel, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem dela no tribunal, a transformação que ela viveu, ou a esperança de que é possível recomeçar mesmo depois de tanta dor? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas situações mais difíceis, a dignidade e o amor podem prevalecer. Histórias de mulheres e homens reais que enfrentam desafios inimagináveis e encontram dentro de si a força para continuar. Não perca nosso próximo episódio, onde traremos mais uma narrativa que vai tocar sua alma. Te esperamos aqui, sempre com histórias que importam, histórias que transformam, histórias que ficam com você muito depois de terminar de ouvi-las. Até a próxima, e obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante.